Olá, ouvintes do Nanapod, como vocês estão? Hoje eu vou trazer para vocês, meus amigos, uma história que vai aquecer o coração de todos os ouvintes que, assim como eu, amam gatos. Eu vou contar para vocês a história do The Feral Farm Dream, que é uma iniciativa da Aline Serafini, que resgata gatinhos em situação de abandono e dá um lar temporário para muitos deles, até que eles encontrem um dono, um lar para chamar de seu. Mas antes de contar tudo isso para vocês, vamos para os comerciais, que já faz tempo que eu não posto nada aqui. Você sabia que agora o Nanapod tem membership? Pois é, por apenas 5 euros mensais você apoia mais ainda o Nanapod. Só que não é só isso. Agora você tem vantagens exclusivas. A começar que você, assinante, pode ouvir os episódios do Nanapod antes de todo mundo. Outra vantagem são descontos exclusivos com os meus parceiros, que ficam disponíveis apenas no meu Close Friends. E por falar em Close Friends, você também tem acesso a ele. Quer fazer parte? O link está na descrição desse episódio. Segundo a Aline, é difícil contar essa história sem se estender muito. Realmente foi bem difícil ela escrever um textão, porque tem muitas camadas dessa história. A Aline, ela mora na Irlanda desde 2013 e foi para lá com o mesmo objetivo da maioria de nós, né? Estudar inglês, conhecer o país e a cultura e ver se era isso mesmo que ela queria para a vida dela. O marido dela, em contrapartida, ele se adaptou tanto, ele gostou tanto de morar lá, que os dois decidiram ficar. Então, em 2015, os dois se casaram e logo após a Aline tirou a cidadania italiana. Então a Aline foi assim com o namorado, né, uma pessoa que ela confiava, eles gostaram e resolveram ficar, casaram e deram início ali à sua jornada na Irlanda, como muita gente. Em 2018, a Aline começou a alimentar gatinhos de rua, ali onde ela morava, no centro de Dublin. E nesse mesmo período, ela perdeu o gatinho dela, que era o Jimmy, que inclusive ela tinha adotado fazia pouco tempo. Aliás, diz a Aline que, tendo o conhecimento que ela tem hoje, ela acha que o Jimmy tinha sido abandonado já doente ou por esse motivo, né? A pessoa abandonou o Jimmy exatamente porque sabia que ele ia estar doente. E vocês sabem que é muito caro na Irlanda. Uma amiga minha, ela gastou mais de 5 mil euros com o cãozinho dela, cara. 5 mil euros. Você tem noção? Você compra um carro com esse valor, paga 2 meses de aluguel. Mas ter bicho de estimação é isso mesmo, né? Não, é um membro da família. Se o seu irmão, por exemplo, seu filho, seu primo, tiver aí alguma doença, tu faz o que com ele? Tu joga fora? Não, né? Você leva pro médico. Mesmo tendo um custo caríssimo, que a saúde da Irlanda é também muito cara, tanto pra bicho quanto pra gente. Então, por que o bicho você joga fora? Não é? Então, vamos recapitular aqui. A Aline começou a alimentar esses bichinhos na rua, né? Ela ficava com pena. E o Jimmy, que era o gatinho dela, nesse meio tempo, ele ficou doente. Ele teve uma complicação no fígado e sofreu muito até finalmente morrer. O que acabou abalando demais a Aline. Ela ficou sem o bichinho dela de estimação. E após a partida do gatinho, ela sentiu que ela precisava fazer mais para aqueles stray cats que ficavam ali na rua dela, né? Aqueles gatos de rua. Então, além de alimentar eles diariamente, a Aline também começou a contactar várias cat rescue, que são organizações que resgatam gatos com a intenção de castrar ou colocar eles para adoção. Então, o objetivo da Aline era salvar o máximo de gatinhos que ela conseguisse. Tipo assim, já que eu não consegui salvar o meu Jimmy, né? Vamos aí tentar ajudar os outros bichinhos, que também não tem ninguém para fazer nada por eles. Realmente, esses gatos de rua, eles tinham mesmo que ser castrados, né? Porque aí impede que eles se reproduzam e tenham mais bichinhos em situação de rua. Inclusive, aqui no Brasil, tem umas iniciativas muito bacanas do governo, não só federal, mas estadual e municipal. A principal delas, eu pesquisei aqui, é a Pro Patinhas. Se você não conhece, é um programa do governo federal que apoia os estados e municípios em ações de castração, microchipagem, entre outras coisas. E é tudo gratuito, viu? A ideia é que a população carente, as pessoas mais necessitadas, leve os seus bichinhos para castrar, porque muita gente cria os pets soltos mesmo, né? Quem mora em área rural não se preocupa muito com isso, não coloca cerco, e às vezes, mesmo colocando cerco, os bichinhos ainda conseguem sair, ficam soltos. Ainda mais gato, que se você não ter lá tudo, meu filho, ele sai, ele acha um buraquinho ali e sai. Não adianta ficar botando porta fechada não, que ele sai até pela janela. Como é que uma pessoa que ganha pouco, né, que às vezes vive numa situação ali com o básico, como é que
essa pessoa vai ter lá a casa inteira? Isso é caro, né? Não dá. Então, é importante essas campanhas de castração gratuitas aí que os governos municipais também oferecem. Aqui na minha cidade, em Angra dos Reis, a gente tem o castramóvel, tá? Também não tem mais desculpa para não castrar os bichinhos, não, porque eles vêm de ônibus, param cada semana em um bairro e prestam o atendimento para esses animais. E acho que tem até veterinário disponível caso tenha algum problema ali com seu cãozinho, você já pode ter pelo menos um primeiro atendimento. Mas voltando aí para a história da Aline, no início ela começou ali alimentando os gatos atrás da casa dela, em um terreno baldio. Na frente da casa dela eram duas colônias diferentes, tá? Era uma atrás e uma na frente. De início eram mais ou menos 3, 4 gatos em cada colônia e depois, assim, de poucos dias, ela chegou a contar 12 gatos em uma só colônia e mais 8 na outra. Eu perguntei pra Aline o que é esse negócio de colônia e ela explicou que é o termo que eles usam para grupos de gatos que vivem juntos, não necessariamente da mesma família, mas vão se juntando, vão ficando ali, né, vão se aglomerando e ela chama de colônia, eles chamam de colônia. Infelizmente, nesse processo, a Aline enfrentou bastante dificuldade para encontrar uma ONG com disponibilidade e interesse também em ajudar todos esses bichanos, né, porque em determinado momento eram mais de 20. Várias cat rescues ficavam jogando a responsabilidade uma para outra, assim, dizendo que não tinha mais voluntário para atender na região central ali de Dublin, que era mais ou menos a Mountjoy Square, ali em D1, ou que essa área era de tal charity, então é essa charity que cobra, a gente não pode se envolver. Aí a tal charity que foi indicada não tinha equipamento disponível, mesmo depois da Aline oferecer para ajudar nos resgates, enfim, né? Um jogando a bola, deixa que eu deixo, basicamente é isso. Com o passar do tempo e muita insistência da Aline, ela conseguiu algumas gatoeiras, né, que são armadilhas ali para pegar gato, e eles cobriram o valor da castração dos gatos. Então, a Aline mesmo aprendeu a fazer todo esse trabalho de resgatar sozinha não, né, com a ajuda do marido dela, que aliás, tá de parabéns seu boy aí, viu? Vou explicar por quê, mais pra frente vocês vão entender. E com a ajuda de vídeo do YouTube, né, porque segundo meu namorado, não existe vida sem YouTube mais. Se o YouTube acabar, esse homem acaba também, porque tudo o que ele precisa fazer, como trocar um parafuso, vai no YouTube. Como trocar uma cortina, vai no YouTube. É impressionante. Aí eles alugavam um carro da Go Car, era um trabalho caro, minha filha, né? Não é pra qualquer um, você tem que amar mesmo, porque você não ganha nada, nem reconhecimento às vezes, né? E ela levava ali os gatos pros veterinários parceiros da tal ONG para que eles fossem castrados. Teve um mês que ela conseguiu resgatar 13 gatos, e olha que era dezembro, né? Véspera de Natal, o avô da Aline tinha recém-falecido aqui no Brasil, ela tava de viagem marcada para ver a mãe, a família, né? Dar um abraço, um conforto pros familiares. E após ela retornar no mês seguinte dessa viagem ao Brasil, a Aline conseguiu resgatar mais alguns, porém não todos dessa colônia. Ela queria resgatar todos, mas, né, já fez um ótimo trabalho resgatando tanto bicho. Algum tempo depois, ela passou a ter dificuldade com essa ONG que ajudava ela, né, que hoje em dia ela nem existe mais, essa ONG. E depois ela encontrou a CDPA, que é a The Cat and Dog Protection Association of Ireland. Para quem quer conhecer melhor, né, eu vou deixar o site na descrição. A CPDA, ela é uma instituição de proteção animal que trabalha com resgate, adoção e programas de castração. Um dos objetivos deles é justamente reduzir o número de animais abandonados através de castração e adoção responsável. Não é sobre ser contra animais terem filhotes, entendeu? É sobre evitar que milhares acabem abandonados ou em abrigos por aí. Mesmo porque não existe um lar disponível para todos os animais que nascem, não é mesmo? E a Aline, ela é voluntária e membro até hoje da CPDA. Graças à CPDA, ela tem atendimento veterinário a todos os gatos resgatados e ela ainda pode utilizar as clínicas veterinárias parceiras deles para os atendimentos que ela faz, né, dos resgates, que às vezes precisa, às vezes o gatinho tá machucado, né, quebra alguma patinha, tem um ferimento, alguma coisa com bicho, e aí precisa ser tratado, né, para só então o gato se recuperar e poder ser adotado. E ela falou para mim que assim, ela ainda não consegue pagar por esses atendimentos, então esses atendimentos saem de graça pela CDPA, que a CDPA, como é um órgão assim já instituído, eles cobram uma taxa de adoção, né, para poder cobrir as despesas. Muita gente não entende isso, mas essa taxa não é que eles estão lucrando, gente, eles têm muito custo, né? Por exemplo, microchipagem, vacina para os bichinhos, castração, abrigo, ração, remédio, é muito dinheiro, tá? Muitas vezes eles também fornecem vermífugos quando você adota, né, antiparasitas, que é chamado spot on, e quando tem casos mais complexos, eles custam mais, né? E a Aline se junta com outras voluntárias
voluntárias fazem vaquinhas para reembolsar a CDPA desse valor. Então é muito legal, você vê que só quem sai ganhando mesmo são os bichinhos, né? Os donos que ficam felizes por adotar esses bichinhos e, no fundo, as pessoas que estão ali fazendo esse trabalho voluntário também ficam felizes, né? Porque você tem o sentimento de trabalho cumprido, assim, quando você consegue realmente ajudar os bichinhos. Com o tempo passando, o nome da Aline Serafini começou a ficar popular entre a comunidade brasileira e os pedidos foram aumentando, ou seja, mais gente começou a procurar a Aline. Ela virou a moça dos gatos, né? Isso tudo de uma forma bem orgânica, não tinha mídia, não tinha nada. Ela só foi ajudando mesmo a comunidade e foi fazendo esse trabalho de formiguinha. E desde então, ela vem fazendo esses resgates, socialização e adoção de gatos, de forma totalmente independente, contando com a ajuda, né, de muitos brasileiros que acompanham essa trajetória com a Aline. E ela fala que sem a comunidade, ela não ia ter conseguido ajudar todos esses gatos que ela tem ajudado aí até hoje. Além do que, ela também presta suporte quando as pessoas procuram ela, quando tem um gato envolvido na história, né? Ela já tem tanta noção de como as coisas funcionam que ela acaba ajudando. Porque, como vocês devem ter percebido, a Aline gosta pouco de gato, né? Ela entende pouco de gato. Imagina! Quando a Aline morava no centro de Dublin, né? Quando ela ainda morava no centro de Dublin e ali alimentando os bichinhos próximos da casa dela, ela chegou a alimentar um número de 35 gatos fiéis nos mais de 13 lugares que ela visitava diariamente. Porém, o número de gatos nesses lugares passava de 50, assim, facilmente. Essas colônias, elas ficavam todas na região central de Dublin, tais como Connolly Station, Car Park, North Circular Road, arredores ali da Mountjoy Square. E com a chegada da pandemia e as ruas vazias, aí, minha filha, mais gato ainda começou a aparecer. Tipo assim, quando é aquela história quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. No caso aí, os humanos saíram e os gatinhos, minha filha, foram furunfar. Ela disse que tinham colônias de apenas 2, 3 gatos, mas também haviam colônias de mais de 10 gatos, ou seja, era muito bicho para criar, né? Mesmo ela não dirigindo, a Aline já ajudou em resgate de todos os lados, incluindo Kerry, Mullingar, Cork, Kilkenny, Ih, minha filha, pode falar aí um estado desse país que a Aline já foi. E todos esses pedidos de ajuda vinham da comunidade brasileira. E a ajuda também vinha da comunidade brasileira na grande maioria das vezes. Então, assim, era a comunidade brasileira pedindo ajuda e a gente mesmo ajudava. Ó, que legal. Eu quero fazer um adendo aqui, né? Porque eu acho que quando ela fala pedido de ajuda, eu quero imaginar que são pessoas que, assim como a Aline, né, fazia antes, viam gatos ali na rua e pediam pra ajudar a resgatar. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? A galera fica empolgada pra ter um animalzinho de estimação, acha que aquele bicho vai suprir todas as necessidades que a gente tem quando tá morando fora, quando fica solitário, e esquece que a gente precisa ter um planejamento pra adotar esses bichinhos, né? Será que você consegue adotar com a sua rotina? Você vai ter dinheiro pra cuidar caso ele adoeça? Você vai ter dinheiro pras vacinas? Você vai ter dinheiro pra ração? Porque a ração é caro, né? Demanda tempo também cuidar de um bichinho. Você precisa dar atenção pra ele, amor, cuidado. Tem que ter autorização do landlord, alguém pra cuidar quando você for viajar. É um planejamento, assim, que você precisa ter quando você tem um filho, né? Porque a Aline, ela falou que muitos casos de rehoming, que é quando você tem que achar um outro lar para esse gato, vem, no caso gato, bicho no geral, né? Vem depois que nasce uma criança em casa, porque a dinâmica do casal muda. A sua vida que era mais, né, despojada, desenrolada, sua rotina passa a ser o quê? Aquela criança. Então, meu filho, o bichinho de estimação, geralmente ele vai ficar de lado, né? E muitos casais, para não ter 2 trabalhos, o trabalho de um filho e de um bicho, prefere se livrar do bicho. Inclusive, a Aline me relatou que quando ela posta os vídeos de gatinho, foto, que ela tem disponível lá para adoção, as pessoas só perguntam assim: Aline, onde é que eu busco? Mas não se preocupa assim, se o perfil do gato bate com o seu perfil, com a sua rotina. Tem gente que fala assim: gato é mais fácil de criar, por isso que eu prefiro. Aí pega o bicho, larga ele sozinho o dia inteiro em casa. Só que às vezes esse gato, ele veio de um ambiente que tinha muito gato. Tinha uma colônia. Ele estava acostumado a ter companhia. Você tá entendendo? Daí o bichinho fica triste, fica entediado, começa a comer tua casa toda, arranhar tua casa toda, mijar na casa toda. Então a gente tem que levar em consideração isso tudo, né? Precisa ter lá tudo, precisa se preocupar com o tipo de ração que vai comprar, porque tem muitas rações aí que é só marketing, tá? Que não presta não, que é porcaria. Tem gente que só quer pegar gato filhote, mas não tá preparado para isso porque, né, filhote ele é mais agitado, ele demanda mais tempo para gastar energia, ele precisa gastar energia. Ou então ele é muito assustado, daí o gato
começa a miar à noite, aí pronto, já quer dar o gato. Sem contar o custo veterinário, né? Já falei aqui várias vezes, mas também é importante falar do perfil do animal. Nem todos os gatos que são resgatados na Irlanda são dóceis, tá? Como os gatos do Brasil. Então tem que ter paciência na hora da adoção e adaptação de um gato também. Precisa ter as duas coisas, paciência e fazer o possível para que essa adaptação seja boa para o gato, seja fácil, né? Isso é essencial. Então, cuidado quando vocês forem adotar, tá? Levem tudo isso em conta. O seu landlord permite? O seu parceira gosta de bicho? O seu flatmate está de acordo com conviver aí com o animal em casa, com essa estabilidade na Irlanda? Porque não adianta levar para casa e depois, depois eu vejo o que eu vou fazer aí. Não, é uma vida, é um bichinho que depende de você. Não tem mais o que fazer por ele. Ele não consegue se virar sozinho, senão ele volta lá para a colônia dele e de repente estava até melhor do que na sua casa. A Aline, ela tinha um sonho em mente, que era tirar todos esses gatos que ela alimentava da rua e levar eles para um lugar seguro, onde eles tivessem abrigo, comida disponível, água fresca todo dia, sem ter que lutar aí pela sobrevivência como esses bichinhos estavam fazendo. E assim ela começou a colocar em prática esse projeto, o projeto The Feral Farm Dream. Em 2023, ela e o marido conseguiram comprar a tão sonhada casa própria no interior de Kildare. Lá, gente, tem uma área rural, um espaço externo, sabe, grande para receber os gatinhos, e não tem muito vizinho para reclamar aí da quantidade de gato, porque a gente sabe, né, que o cheiro não é muito agradável e o barulho também não, porque o pessoal fala que gato não faz barulho. Mete 10 gatos junto pra você ver se não é uma miação desgraçada. Uma das principais exigências da Aline, quando ela comprou a casa, é que a casa tivesse um grande jardim, tá? Precisava ter uma área espaçosa ali para construir um lugar seguro para cuidar desses gatinhos, que ela pudesse trazer aí todos os gatos que ela alimentava no centro de Dublin para lá. Ou pelo menos todos que ela conseguisse, né? Porque vocês acham que a Aline sonha pequeno? Não, ela quer ter um gatinho enorme. E aí ela me falou também que tem uma coisa complicada, porque, por exemplo, o gato, quando ele é feral, né? Quando é esse gato meio que arisco, assim, quando ele conhece uma trap, uma gatoeira, né? Uma armadilha, ele não cai mais nela. Você tá entendendo? É mais difícil. O bicho vai criando ali uma inteligência de que, opa, tá achando que eu sou o quê, Cláudia? Tá me tirando, entendeu? Então ela precisava pegar esses gatos. Quando ela conseguia capturar, ela tinha que levar pra casa, porque se deixar ali, minha filha, ia ser muito difícil pegar de novo. Isso me lembra quando eu era criança, gente, porque eu não podia ver um gato na rua. Eu era doida. Colocava na mochila, minha filha, trazia pra casa. Até faltar aula, eu faltava. Eu amava cuidar de gato. Ficava aqui no meu quarto. Eu comprava ração com o dinheiro do meu lanche, deixava de comer pra comprar ração pro bicho, pra comprar sachê. Aí quando vinham limpar meu quarto, né, que a minha tia às vezes vinha limpar meu quarto, não tinha jeito, porque onde é que eu escondia esse gato? Eles achavam o gato. Mas eu já tava pegada e eles acabavam ficando aqui em casa e viravam nossos bichinhos de estimação. Eu fiz isso várias vezes. Aliás, todos os gatos daqui de casa fui eu que resgatei do meu jeito, meu doido. Então, o projeto da Aline começa a se tornar realidade depois da compra dessa casa. Inicialmente, a Aline conseguiu resgatar 25 gatos nesse processo de mudança lá para a casa dela em Kildare, o que levou mais ou menos aí 1 ano, tá? E ela ainda tem alguns gatos na lista ali que ela gostaria de levar para viver com os outros gatos das suas respectivas colônias, né? Porque você vai tirar 1 ou 2 gatos, tira todo mundo junto, vai todo mundo onde come 1, come 2, onde come 2, come 3, onde come 3, come 20, por que não? Mas ela me contou algo interessante. Ela ainda tem contato com os vizinhos dessa localidade que ela morava, né, dessa rua lá do centro de Dublin, e algumas pessoas conhecidas e amigos que generosamente ainda vão lá alimentar esses gatinhos que a Aline não consegue mais ajudar por causa da distância, né? E com isso, ela diz que consegue ter um pouco de consolo, porque ela realmente não conseguiu ajudar esses gatos, mas não abandonou eles 100%. Tem pessoas lá cuidando deles também. Nesse meio tempo, entre mudança, reforma de casa, adaptação, a Aline acabou engravidando sem planejar, né? O plano da vida dela nem era ter filho. Nesse meio tempo entre mudança, reforma de casa e adaptação, a Aline acabou engravidando sem planejar. E olha que o plano da vida dela nem era ter filho, tá? Mas como nem sempre a gente consegue seguir o nosso plano, aí o da Aline deu uma derrapada aí no meio do caminho, ela engravidou. Então, o plano de construir em toda a área planejada e destinada para esses gatos teve que ser adiado. O marido dela e ela fizeram um gatil provisório, porém bem seguro, viu? Quando eles compraram essa casa lá em Kildare. A Aline chama esse espaço de catil. É porque tem canil, né? Aí ela fez a brincadeira ali que é cats de gato,
Catil. Eu vou chamar de Gatil porque eu tô no Brasil, tá? Eles usaram vários materiais de baixo custo, material reciclável, que já tinha na casa dela ou que ela recebeu as doações, já que o plano era fazer alguma coisa definitiva só no verão de 2024, né? O ano que o bebê dela nasceu. Aliás, bebê esse que se chama Miguelzinho, né? Ele nasceu prematuro de uma cesárea de emergência em outubro de 2024, com apenas 33 semanas de geração. Gente, pensa no carocinho de feijão que era essa criança. Então, o Miguelzinho pegou todo mundo de surpresa, né? Ele ficou um mês internado na UTI neonatal, lá na Irlanda, até que finalmente a Aline e o marido puderam ir para casa com ele. Mas mesmo assim, com essas indas e vindas pro hospital, o bebê pequeno, né, que ela tinha e da licença maternidade, a Aline continuou os resgates, porque ela tinha essa necessidade, né? Acho que era até bom para ela ocupar a cabeça também, então tudo que ela podia fazer, ela continuava fazendo. Inclusive, ela estava resgatando o gato até 2 dias antes de ir pro hospital e com 1 semana de operada, a Aline e o marido resgataram um gatinho na beira da estrada, lá na M4, às 11 da noite, com escolta da guarda. Eu já falei pra vocês que a Aline gosta de gato, né? Então não precisava também, né? A Aline também continuou fazendo lar temporário, quando necessário, e cuidava dos mais de 20 gatos residentes lá no Catil dela. Gente, ela chegou a ter 38 gatos sob o cuidado dela no ano passado. E 12 deles vieram do mesmo resgate lá em Cork, né? Com a ajuda lá de uma voluntária do grupo e do noivo dessa pessoa. Então, imagina, você pegar 12 gatos, gente, é muita coisa. E eu achando que eu era Madre Teresa de Calcutá por resgatar um gatinho. Hoje, o The Feral Farm Dream tem um grupo com mais de 150 pessoas. Porém, só algumas a ajudam de verdade, né? A gente sabe, sempre tem. E, em média, essa galera ajuda entre 110 e 140 gatos por ano com ações independentes. Entre eles, tem gatos selvagens que são apenas castrados e devolvidos para o habitat deles, e já os gatos dóceis e com potencial de serem domesticados vão para lares temporários e, posteriormente, vão para a adoção. As gatas grávidas, né, as mãezinhas com filhotes, elas são encaminhadas para lar temporário também. O The Feral Farm Dream, o grupo, ele ajuda gatos vindos de todos os tipos de situação, desde gatos assim criados em fundo de quintal, gatos em situações vulneráveis, donos que morreram, que acontece também do dono morrer e a família não quer mais o animal, né? Era o dono que cuidava do bichinho e agora não tem mais esse dono, não tem mais por que ter aquele bicho na cabeça dessas pessoas, né? Gatos que aparecem em local de trabalho, separação, também tem isso. Às vezes você tem um bichinho ali com o seu parceiro, vocês terminam, um vai embora, o outro não quer aquela responsabilidade, o que faz? Doa o gato. Aí tem também aquele problema que a gente já falou, né? Casou, teve filho, às vezes o marido tá enchendo o saco porque o gato tá com problema aí de comportamento, com a chegada do bebê, ou a esposa, né? Tanto faz. Ou simplesmente acha que é demais cuidar do gato e do bebê, é muita coisa. Realmente é muita coisa, né? Eu não vou julgar, não. Eu vou julgar o fato de você não ter pensado nisso antes. Aí também tem aquele problema do landlord descobrir que você tem gato. Às vezes a pessoa não conversou com o landlord, acha que é igual aqui do Brasil, que você pode sair fazendo o que você quiser porque a casa é sua. Então, casa alugada, é o dono da casa que dita a regra, né? Então, esses são os pedidos de ajuda que a Aline recebe, né? Esse é o tipo de coisa que ela vê, assim, praticamente todos os dias. E a Aline também conta com a ajuda da comunidade brasileira e de todos os voluntários do grupo, né? Você já deve ter visto aí alguma postagem, tanto dela quanto das pessoas que ajudam ela, desesperada, assim, geralmente postagem desesperada pedindo ajuda para socorrer algum gatinho. Eu mesmo já vi alguns. Foi isso que me fez ter interesse pela Aline, pelo projeto dela e conversar com ela e a gente chegar nesse denominador comum que é fazer um podcast para ajudar a dar voz para esse trabalho tão legal que ela faz. Aliás, já que a gente está falando de voluntário, eu acho que vale aqui uma salva de palmas não só para a Aline, mas também para algumas voluntárias que são muito ativas no grupo, como a Bia, que chegou a cuidar de 18 gatinhos na casa dela. A Aline não sabe nem dizer o número exato que tem hoje, porque são muitos, mas olha, gente, 18 gatinhos é muita coisa. A Débora, a Alessandra, a Nathalie, a Manu, a Ana, a Camila e a Marina, que ajudam a Aline com adoções, lar temporário, alimentam gatinhos na rua, ajudam com transporte,
transporte, né? Porque segundo a Aline, isso também ajuda muito, tá? O carro, a possibilidade de você ter um veículo ajuda demais nos resgates. Ajudam com doações, fazem postagens nas mídias sociais. Inclusive, uma menina veio falar comigo que é do grupo da Aline para me mostrar o grupo e tudo mais. Achei bem legal essa iniciativa, porque ninguém pediu. Ela simplesmente teve a iniciativa e veio falar comigo, assim como muitas devem fazer com muitas outras pessoas também. Então, assim, dá pra ver que o negócio tá ficando bem profissional e organizado, né? É importante lembrar também, assim, tem gente que acha que pra ajudar é só doando comida, doando dinheiro, mas não, gente. Às vezes o tempo é muito importante. Quem tem carro e uma rotina mais de boa e gosta de gato, fica a dica aí para vocês ajudarem o The Feral Farm Dream, tá? Se tiverem tempo disponível, lembrem-se disso. Não é só dinheiro, essa galera precisa de tempo, porque pensa, a Aline tem um filhinho, né, pequeno, precisa do cuidado dela. Então ela não consegue se desprender, se deslocar com tanta facilidade como uma pessoa que não tem essa responsabilidade. Então fica o agradecimento da Aline para todas vocês aí que ajudam tanto, seja compartilhando, seja como voluntária. Em paralelo a todo esse tempo envolvido aí com resgates, a Aline sempre trabalhou full time, tá? Ela sempre trabalhou presencialmente em um warehouse, né, que é tipo um galpão, lá no lado sul de Dublin, porque, né, é imigrante, gente. Imigrante não vive só de voluntariado, não. Aliás, não vive mesmo de voluntariado, né? Tem que botar a mão na massa e trabalhar. E depois que a Aline e o marido dela compraram a casa, eles já começaram a iniciar essa reforma, né, que foi parada aí por conta do bebê em 2024. Por causa disso, eles estão sem sistema de aquecimento de água. Olha aí, olha os BOs. Eles estão sem sistema de aquecimento de água quente nas torneiras. E por sorte, eles têm chuveiro elétrico, senão eles também não iam ter aquecimento do chuveiro, né, que é o boiler. Mas que fique todo mundo calmo, que vai dar tudo certo. Ela me garantiu que até o próximo inverno já vai estar tudo certo, né? Aleluia. Hoje ela não tá 100% ativa nos resgates, como ela era no passado, porque eu já expliquei aqui, ela tem um bebê pequeno, agora ela mora no interior, fica muito mais difícil. Mas ela continua o trabalho do jeito que pode, porque ela voltou a trabalhar full time, né? Felizmente, a Aline, ela conta com a ajuda da mãe. Então, a mãe da Aline foi para a Irlanda para cuidar do bebê, ajudar ela, né, enquanto ela tá trabalhando, e também com a casa, e ela conta com a paciência do maridão. Aliás, haja paciência, parabéns pro teu marido, viu? Não é todo mundo que consegue um parceiro assim, que entende tanto, que ajuda, que apoia, que incentiva, né? E só assim ela conta que pode continuar ajudando os gatos que cruzam o caminho dela e as pessoas também, né? Não só os gatinhos. Como ela ainda é voluntária no time de resgate da CDPA, que é aquela instituição que eu falei ali atrás, ela faz alguns resgates deles, tá? Mas a grande maioria são apenas na região lá onde ela mora, em Kildare. O grande sonho da Aline é de poder construir um espaço maior, mais interativo, para os gatinhos ter mais contato com a natureza, né? Para que eles possam viver aí seus últimos anos em paz e tranquilidade. Só uma observação, hoje a Aline tem 24 gatos residentes no gatil, tá? Hoje, 2026, ela tem 24 gatos. E a grande maioria deles são acima de 8 anos de idade, alguns são selvagens, né? Eles cresceram sem contato humano. Então, a aproximação, toque, aquela coisa que a gente costuma fazer com gatinhos caseiros, ela não existe para esses gatos, né? Alguns, com o passar do tempo, eles se tornam totalmente sociáveis e aí você pode realmente colocar para adoção. Mas a outra parte não. Então a Aline falou que a maioria das pessoas pergunta por que ela não coloca eles para adoção, né? E a resposta é essa. Muitas pessoas não estão preparadas para esse tipo de gato, para adotar esse tipo de gato. E isso seria assunto aí para outro podcast. A gente tem muito pano para manga ainda, mas vamos voltar aqui. Além desses 24 gatos residentes, ela tem mais 3 gatos temporários. É porque eu falei, né? Eles também ficam com os gatos lá na casa deles, né? Até conseguir um dono oficial. Você tem ideia, só no tempo que a Aline levou para revisar esse e-mail, que a gente está em contato já tem um tempinho para montar essa história, que inclusive ela falou que demorou bastante. Demorou porque eu tava num momento bem difícil, ela também tá, né, bebê, voltando a trabalho. Mas agora a gente tá aqui, o projeto saiu do papel, Aline. Vamos ficar tranquila aí, botar nossa cabecinha no travesseiro tranquilamente. Então, só nesse período que ela levou pra gente criar esse podcast, ela recebeu uma leva de 13 gatos de uma única colônia. Depois, ela recebeu uma mãe com 4 filhotes, outra com 5 filhotes e 2 gatos adultos. Vocês terem ideia
de como existe aí esse entra e sai na vida da Aline, né? Bom, a Aline tem um grupo de WhatsApp com todos os voluntários e pessoas que querem adotar e pessoas que amam gatos. Você não precisa necessariamente adotar um gato ou ser voluntário, mas se quiser participar de alguma forma, contribuindo aí com algum valor ou nem que seja compartilhando as iniciativas do projeto, já ajuda demais, tá? E eles também têm o Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, que é o @TheFeralFarmDream. Inclusive, sigam eles lá, viu? E esse Instagram, ele foi criado recentemente graças à ajuda e o apoio de pessoas incríveis que estão colaborando aí com esse projeto da Aline. Com a criação desse Instagram, alguns meses atrás, a popularidade do projeto aumentou demais, né? Não só dentro da comunidade brasileira, mas também para outras nacionalidades. E elas têm recebido ajudas muito significativas, eu fico muito feliz em informar isso e saber disso também. E eles participaram de um concurso da Pet Mania, que a Nathalie, eu lembro, a Nathalie que escreveu eles, né, a nível nacional, e o Catio ficou como primeiro colocado na categoria de resgate. Graças à dedicação dessas pessoas que ajudaram no projeto, né, as meninas que trabalham com ela, e a comunidade brasileira que votou, peso. Infelizmente, eles não ganharam o prêmio, porque o The Feral Farm Dream não tem registro de charity, e algumas outras coisas aí que a gente não vai explicar agora, a Aline não quer falar sobre isso agora, mas ela também está em negociação para receber uma boa doação de ração de uma faculdade do centro de Dublin. E eles vão divulgar o projeto dela na newsletter da faculdade. E isso aconteceu depois que a Aline ajudou alguns funcionários em um grande resgate, onde mais de 25 gatos foram resgatados de um local que não era seguro e muito menos adequado para esses bichinhos. E também está sendo publicado um artigo sobre a história da Aline. Então, se você quiser seguir esses comunicados, ficar por dentro, segue lá o perfil deles para saber todas as ações que estão acontecendo. A Manu, que é uma outra voluntária, ela fez um GoFundMe para fazer algumas melhorias no Catio, né? Então, eles pedem essas contribuições, tá? Para que eles consigam melhorar a estrutura, porque realmente houveram algumas fugas desses gatinhos. Então, eles conseguiram arrecadar um bom dinheiro em fevereiro agora, e eles conseguiram fazer um novo espaço lá para dar mais segurança na hora do transporte dos gatos, que é quando acontece aí essas fugas, pelo que eu tô entendendo. Sobrou algum dinheirinho aí desse valor da vaquinha, e o plano era renovar o chão do Catio, né? Até o fim do verão eles querem renovar, fazendo um piso aí de concreto para facilitar, gente, a limpeza do espaço, né? É mais fácil de limpar quando é concreto do que, enfim, terra, né? E também para dar mais conforto para esses bichinhos, tanto os residentes quanto os temporários. E ela falou para mim que ela agradece muito, muito mesmo, todas as meninas que estão nessa jornada com ela, né? As voluntárias que ajudam sempre, mesmo que esporadicamente, e quem contribui de qualquer forma para permitir que esse trabalho continue. Principalmente, ela queria agradecer ao marido dela, né? Por sempre apoiar ela nessa causa. E, às vezes, só aceitar e pronto, porque não tem o que fazer, né? A gente sabe que é a mulher que manda. E também a mãe dela, por se dedicar tanto ao Miguelzinho, tentar suprir a falta que a Aline faz para ele, para poder deixar ela trabalhar, viver a vida dela e cuidar dos gatinhos do jeito que ela consegue. E também ela queria deixar aí um agradecimento aos 2 gatinhos dela, que é a Mimi, que foi o primeiro resgate dela, um gato bem feral assim, e também a Pretinha, que é fruto de uma devolução, né? Ela não se sentiu mais segura em doar a Pretinha porque estava com medo da gatinha ser rejeitada novamente, então ela resolveu ficar com essa bichinha. E ela fala que esses 2 bichinhos dela acabam deixando de ganhar atenção porque ela tem tantos outros bichos para cuidar que ela não consegue aí dividir direito a atenção dela. É muita gente para dividir, tem maridão, tem mãe, tem Miguelzinho, tem uma cacetada de gato, coitado do Mimi e da Pretinha, né? E também a Aline queria aproveitar esse espaço para pedir desculpa aos amigos que ela sabe que nunca tá presente porque todo o tempo disponível dela, ela acaba se dedicando aos gatos. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, a Aline, ela mandou isso aqui no final do e-mail dela. Abre aspas. Desculpa a mensagem tão longa, mas não consigo ser breve quando o assunto é gato. Passaria dias falando sobre eles, contando histórias, falando o quanto eles me ajudaram a dar um propósito na minha vida aqui na Irlanda e a me sentir parte da comunidade e conhecer pessoas que eu nunca teria conhecido se não fosse por eles, pelos gatos. Pessoas que me motivam e apoiam a ajudá-los cada vez mais. Fecha aspas. Calma que tem mais. Ela escreveu assim, ó. Abre aspas. PS. Não muito relevante, mas se quiser considerar, além de gatos, eu já resgatei pombos,
Eu achei até que ela tinha escrito isso aqui errado. Quase que eu pergunto para ela, mas sim, ela resgatou pombas, gaivotas e também tratei uma raposa que visitava o estacionamento da Connelly Station e estava em péssima forma. Sempre que eu vejo algum animal machucado ou em perigo, eu tento ajudar. Além de recolher todos os gatos mortos que eu acho pelo caminho. Inclusive, essa semana eu peguei o pior de todos, o que me faz reforçar a criação indoor cada vez mais. Fecha aspas. Bom, essa mensagem aí não devia nem ser para mim, tá? Porque segundo a Aline, ela já tinha mandado esse texto para uma revista irlandesa. Mas ela demorou muito e quando ela enviou, a revista já tinha ido, né? Já tinha sido impressa e acabou que saiu sem a história, sem o relato da Aline. Então fica a minha contribuição para sua ONG, Aline, que muitas pessoas possam conhecer o seu projeto e que você siga e que você consiga voluntários que te ajudem mais ainda, tá? O seu trabalho é incrível e eu tô muito feliz que você aceitou contar um pouco da sua história, da sua jornada pra gente. E pra você que chegou até aqui e pensa em adotar um bichinho de estimação, antes de adotar, pensa com carinho, né? Adotar um compromisso para a vida toda do animal. Então, antes de levar um pet para casa, considera a sua rotina, né? O espaço, os custos com a alimentação, com o veterinário, com cuidados diários. A adoção responsável, ela ajuda a garantir que mais animais encontrem lares seguros, amorosos e permanentes. O Nanapod fica por aqui, a gente se vê em breve.